antes de ler aqui a palavra, eu preciso dizer que eu estou aqui muito à vontade, né? Porque eu me identifico muito com essa região, com esse povo. Eu sou de origem nordestina, sou do Piauí, e essa região aqui tem aspectos muito parecidos com o da minha região, né? O jeitão do povo, todo mundo bonito, né? Estava falando ontem para os irmãos ali que nós tivemos a oportunidade de visitar o jeito das ruas, os bairros, o pessoal no quintal ali sentado, conversando. Lá em Teresina a gente chama no terreiro, né? É que uma vez no Rio eu falei terreiro, não pegou bem. É uma questão cultural, né? Estou usando aqui a expressão quintal, mas na verdade é no terreiro. O pessoal conversando, tomando café, comendo bolo, batendo papo até tarde da noite, sem nenhum problema. Então isso é glorioso, isso é muito bom. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer vocês. O pastor Cláudio hoje congrega comigo lá em Cosmópolis, comenta muito sobre esse projeto. Nós já estamos num processo de plantações das bases lá naquele lugar. Então a gente está começando a entender o processo, a filosofia do trabalho. E eu estou aqui com essa caravana. Nós estamos aqui humildemente para aprender com vocês. Eu acho até que o pregador aqui devia ser alguém da cidade. Mas foi me dada essa oportunidade, né? Porque eu vim para aprender. Eu vim para ter experiências aqui com vocês e levar cada experiência. Eu estava ali anotando, né? Levar cada momento aqui para a gente trabalhar lá na nossa igreja. Então, muito obrigado à diretoria geral, o pastor Adelmilson, nosso presidente, né? Por essa oportunidade. O quanto ele insistiu. Eu sou difícil para sair de casa, eu não gosto de viajar, irmãos. É uma luta. Mas o pastor Adelmilson, ele é persistente. Uma vez ele quis me levar para a Argentina. Foi difícil, não foi, pastor? Foi difícil me levar para a Argentina. E ele insistindo juntamente com o Cláudio. E graças a Deus. Aí quando eu chego, eu digo, valeu a pena. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Irmãos, o texto que eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler parte do versículo 19, a parte B, e todo o versículo 20. A missão não pode parar. Diz assim o texto: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Repita assim comigo: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia! Feche seus olhos, se você puder, vamos orar ao nosso Deus. Fala com Deus aí, meu irmão. Fale com Deus, minha irmã. Ore por mim. Levante sua mão assim, se você puder e quiser. Ore pelo pregador. Ore por mim. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, meu Deus. Nós estamos aqui para transmitir a Tua palavra, Senhor. Para expor a Tua mensagem, Senhor. Teu povo está aqui sedento. Teu povo está aqui com o coração aberto para ouvir o Santo Evangelho. Meu Deus, me usa. Seja generoso comigo e com esse povo. E me usa como instrumento em Tuas mãos para falar à Tua igreja, para ministrar esse povo, para falar aos visitantes, aos amigos, que a missão não pode parar, que Jesus tem uma grande obra neste lugar, e daqui, meu Deus, pessoas serão enviadas para todo o nosso país, para o mundo, na propagação desse evangelho, Senhor. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus,
No nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Eu começo a mensagem dessa manhã dizendo que a missão não pode parar, porque a prioridade da igreja de Jesus é anunciar o evangelho dele. Irmãos, quando é que verdadeiramente a missão não pode parar? Quando é que verdadeiramente a missão torna-se de fato prioridade da igreja? Quando nós entendemos o desejo do nosso Pai, quando nós entendemos e obedecemos a ordem de Jesus, o Filho, quando nós compreendemos a capacitação do Espírito Santo, e quando nós entendemos que a pregação da palavra, ela é urgente. Na reflexão dessa manhã, nós vamos tentar trabalhar rapidamente esses 4 pontos. A missão não pode parar por isso, por causa disso. A missão não pode parar porque é o desejo do nosso Deus que ela continue. É ordem do Senhor. E a igreja é obediente à ordem do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos capacita para essa missão. E a igreja tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia, anunciar o Evangelho de Jesus até que Ele volte. De fato, a missão não pode parar. A missão não pode parar, porque a missão é a principal tarefa da igreja em relação ao mundo. A igreja só está aqui. A igreja ainda está presente nesse mundo, porque ela é uma ferramenta nas mãos do Senhor da missão, que é o nosso Deus. A igreja é uma ferramenta para cumprir a missão de Jesus. Então, qual é a base para dizermos que a missão não pode parar? Qual é a base que nós vamos usar nessa manhã para afirmarmos e reafirmarmos que a missão não pode parar? Nós vamos dar uma olhada em Atos dos Apóstolos. Esse livro incrível, esse livro extraordinário, que fala sobre a missão da igreja primitiva, que fala sobre o nosso maior plantador de igreja, que é o apóstolo Paulo. O livro de Atos é quem confirma esse princípio. Este livro nos apresenta a evangelização como tarefa principal da igreja. Atos nos mostra que essa deve ser, sim, atividades mais importantes da igreja do Senhor: pregar o evangelho de Jesus. E a convenção Baixo Amazonas, a nossa igreja aqui em Óbidos, ela já compreendeu isso. É por isso que eu falei na minha fala inicial, que eu estou aqui para aprender com vocês, para ser ministrado por vocês nesses dias, para aprender com cada ação aqui, cada iniciativa aqui, cada culto, porque vocês já compreenderam isso. Vocês já entenderam que a missão principal da igreja é evangelizar. A maneira do mundo conhecer nosso Deus é através da missão. Vocês já compreenderam isso? Que não existe outra forma, que não existe outro jeito de comunicar Jesus. Não existe outra estratégia a não ser abrir a Bíblia, expor a Bíblia, pregar o Evangelho. E Jesus Cristo deu uma estratégia incrível para vocês, através das bases missionárias. É uma estratégia incrível, extraordinária. E a igreja aqui tem crescido para a glória de Deus. Não tem como não reconhecermos que a igreja aqui está crescendo numericamente, qualitativamente. O Cláudio diz que financeiramente, para a glória de Jesus. Por isso, irmãos, nós afirmamos que nossa principal batalha com relação, nossa principal tarefa com relação ao mundo é comunicar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus de Nazaré. Nos evangelhos, o nosso Senhor Jesus, Ele nos chama de sal. Jesus nos chama de luz.
Jesus, em Atos dos Apóstolos, nos chama de minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. Quem nos chamou de testemunhas dele foi o próprio Senhor. É por isso que nós temos que levar essa mensagem que pode mudar o mundo. A mensagem do Evangelho é poderosíssima. Ela transforma o ser humano. Ela muda a vida do ser humano. Ela impacta país. Ela impacta cidade. Ela impacta bairros. Ela impacta família. O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, Jesus nos chama de testemunha. Comunicar a mensagem de Jesus é algo maravilhoso, porque essa mensagem que salva o pecador, comunicar a mensagem que Jesus morreu por nós. A igreja comunica que Jesus morreu pela humanidade. Amém, igreja? Comunicamos a mensagem que Jesus venceu a morte. Nós comunicamos uma mensagem que Jesus perdoa os nossos pecados. Nós comunicamos uma mensagem que Jesus é o único Salvador, é o único Senhor, é o único Salvador da humanidade. O ser humano precisa ouvir essa mensagem. Quem ainda não ouviu, quem ainda não compreendeu, precisa compreender que só Jesus salva. É por isso que a missão não pode parar. A missão não pode parar. Por conta de 4 motivos que nós vamos rapidamente apresentar aqui. Vou tentar ser rápido, ser breve. 4 motivos em Atos dos Apóstolos que nos convence que a missão não pode parar. O primeiro motivo, repita aí comigo: a missão não pode parar, porque é desejo do Deus Pai. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que a missão não pode parar. É um desejo do Senhor da missão. É um desejo do Pai. O Senhor deseja que todas as pessoas sejam salvas. Aqui em Óbidos já tem muita gente salva, mas aqui em Óbidos tem muita gente ainda perdida. Pastor Adelmilson fez um cálculo, apenas 1%, né, pastor? É muito, é muito. Mas 1% da população de Óbidos, aqui da igreja que eu estou me referindo, da Igreja Adventista da Promessa. É claro que de evangélico tem muito mais, né? E nós não entendemos que é só a nossa igreja que salva. Não é só a nossa igreja que promove, que prega a salvação. Mas de Igreja Adventista da Promessa representa 1%. E olha que é muita gente. Parabéns, sucesso. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer que ainda tem muita gente que precisa de salvação. Ainda tem muita gente perdida aqui em Óbidos. Tem muita gente perdida aqui nessa região. Porque desde a queda, desde que o homem erra o alvo, a missão do Pai é trazer a humanidade de volta para si mesmo, ou seja, para salvar a humanidade. O ser humano anda sem rumo. Como diz o pastor Adelmilson, eu vou citar muito ele aqui, porque ele congrega comigo, né? Ele diz: o homem anda fugindo de Deus. Desde o jardim, o homem continua se escondendo de Deus. Mas desde o jardim, Deus continua procurando o homem. Graças a Deus que Deus já te achou, irmã. Graças a Deus que Deus já me achou. Deus já achou o pastor Josias. Mas tem muita gente ainda se escondendo. Mas Deus está procurando. E Deus, Ele vai usar a igreja para achar essa pessoa, para achar essa família e salvá-la no nome de Jesus. Deus me achou.
Eu estava perdido e Deus me achou. Eu estava lá no Nordeste, lá no Piauí, não perdi o forró. Não perdi o forró. E Deus me tirou do forró. Eu estava lá no interior do Piauí, perdido, de uma família idólatra. A minha mãe fazia novenas, ela cedia a casa para a igreja católica fazer novenas, 9 reuniões ali com a santa dentro de casa. E Deus me achou ali. Deus me achou, Deus me tirou da idolatria, Deus me tirou do forró, Deus me tirou da perdição. E hoje, pela graça de Jesus, somente pelos méritos de Jesus, eu tenho a vida eterna. Mas tem muita gente perdida, e o Senhor da missão está procurando essas pessoas. Porque o ser humano, ele não pode fazer nada para se redimir. O ser humano não pode fazer nada para se salvar. Mas o nosso Deus tornou a iniciativa de salvar o homem. Amém, igreja? Você já entendeu isso? Que quem tomou a iniciativa de salvar o homem foi Deus. É por graça. Os méritos são de Deus. Os méritos são do Senhor Todo-Poderoso. A missão de resgatar a humanidade é do Criador. Nasceu no coração de Deus. A ideia é de Deus. Deus a projetou. Deus a idealizou. E a isso alguns teólogos chamam de Mission Dei. A missão é de Deus. Amém? É essa a tradução. A missão é de Deus. O desejo de salvar a humanidade é de Deus. Quem decidiu salvar a humanidade é Deus. Deus é o Senhor da missão. Deus é quem está procurando o homem fugitivo da presença dEle. E assim como Ele me achou, como Ele te achou, irmã, eu creio que Deus vai achar muita gente ainda nessa cidade. A Bíblia diz que toda graça de salvar vem de Deus, que nos reconcilia consigo mesmo. A obra de Jesus é a realização do desejo de Pai, ou do desejo do Pai. Eu vou repetir essa frase. A obra de Jesus é a realização do desejo do Pai. Por que Jesus se fez homem? Porque é a realização dos desejos do Pai. Porque Jesus veio e morou nessa terra por aproximadamente 33 anos. Porque é o desejo do Pai. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nos reconciliar com o Pai. Porque é o desejo do Pai. A obra de salvação é o desejo do Pai. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali no capítulo 2, a declaração a respeito do envio do Filho. Diz que Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e o mataram pregando na cruz. Jesus morreu uma morte terrível, morte de cruz, porque era o desejo do Pai. Porque o Pai decidiu enviar. Na triunidade houve um acordo, uma combinação. E Jesus veio para morrer e cumprir o desejo do Pai. Atos capítulo 10, 32 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Deus Pai era com ele. Estava em concordância com o Pai. Então, irmãos, Deus realiza a sua missão salvadora, enviando o Filho, enviando Jesus Cristo ao mundo. Jesus é o grande missionário enviado pelo Pai. Jesus é o grande missionário que cumpriu a sua missão, que cumpriu o desejo do Pai. Jesus é aquele que encarna a missão do Pai. Jesus proclama a boa notícia de que os que creem em seu nome podem ser salvos.
quem crê em Jesus, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Para a missão de Deus continuar até o fim, Cristo chamou a igreja. Deus enviou o Pai cumpriu a missão, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai, está à direita do Pai, mas a missão precisa continuar. A missão tem que continuar. Aí Deus, através do seu Filho, envia a igreja, e a igreja de Jesus é uma comunidade missionária. E essa comunidade missionária, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja do nosso Deus Pai, ela proclama o Evangelho de Jesus com entusiasmo, com intrepidez, com muito amor, com muita fé. A comunidade dos missionários proclama o Evangelho. A igreja cumpre sua parte, falando de Jesus e manifestando a graça de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos a comunidade de Jesus. Nós recebemos, entre aspas, o bastão. Nós estamos dando continuidade à missão do Pai, o desejo do Pai. Cristo conduziu a igreja, ordenou a igreja para dar continuidade ao desejo do Pai. E a igreja está realizando esse papel. A igreja continua anunciando a salvação, que só Deus reconcilia o homem consigo mesmo. Então, para a missão de Deus continuar, Jesus fez isso. Nós devemos também desejar, irmãos e igreja, que os não cristãos tornem-se cristãos. Você conhece alguém que ainda não aceitou Jesus? Deseje que essa pessoa aceite Jesus. Faça algo para essa pessoa aceitar Jesus, porque nós devemos ter um coração aberto para a missão. Fazendo assim, nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos pedir a Deus um coração semelhante ao coração do nosso Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, um coração pronto a aceitar o pecador. Não aceitar o pecado, mas aceitar o pecador, amar o pecador, amar a missão do Pai e nos envolvermos nela, porque não basta somente ter o desejo, não basta apenas querer, é preciso ir, é preciso cumprir a missão, é preciso evangelizar, é preciso falar do desejo do Pai. Então o primeiro motivo é esse. A missão não pode parar, porque é um desejo de quem? Do Pai. A missão não pode parar, porque é um desejo de quem, igreja? Do Pai. Não é um desejo do pastor Francisco. Não é um desejo do pastor Delmilson. Não é um desejo da liderança aqui local. A missão não pode parar, porque é um desejo do Pai. O segundo motivo, repita comigo, a missão não pode parar, porque Jesus a ordenou. A ordem é de Jesus. Fala aí para o teu vizinho, a ordem é de Jesus. Fala aí, Jesus, a ordem é de Jesus. A missão não pode parar, porque a ordem é de quem? É de Jesus. Não é do homem. Não é da mulher. A ordem é de Jesus. É por isso que a missão não pode parar. A ordem é do Cristo, ressurreto, poderoso. Jesus veio cumprir a missão do Pai. Jesus veio cumprir o desejo do Pai. E deu uma ordem aos seus discípulos a fazerem o mesmo. Ou seja, pregar o Evangelho. Portanto, vão. Mateus 28, 19, se você quiser acompanhar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mandato de Jesus à igreja. Aqui é a grande comissão. É o mandato de Jesus à igreja.
Então, irmãos, nós somos discípulos missionários. O mandato de Jesus para a igreja não foi somente para os apóstolos, não foi somente para os pastores, mas também, por extensão, a todos os seus seguidores. Quem é seguidor aqui de Jesus, levanta a mão. Pois a ordem é para você, a ordem é para mim, a ordem é para a igreja. Então, irmãos, nós somos discípulos missionários. O mandato de Jesus para a igreja não foi somente para os apóstolos, é para toda a igreja. Assim como Cristo era um missionário, todo discípulo é também um missionário de Jesus. Todos nós somos missionários de Jesus, enviados para cumprir a missão, porque o Senhor da igreja nos deu essa ordem, e obedecer essa ordem é vital, é vital. Graças a Deus, que essa região, que a gente tem tanto ouvido falar, tem escutado, né, sobre vocês, caravanas vieram para ver o que é que está acontecendo aqui. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Vocês são submissos à ordem do Pai. A ordem do Pai. Vocês compreenderam o mandato do Pai, de Jesus de Nazaré. Graças a Deus por isso. Então esse é o segundo motivo. A missão não pode parar. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Amém, igreja? Vocês lembram o primeiro motivo? A missão não pode parar por quê, jovem? Porque é um desejo de Deus, o Pai. Em segundo lugar, a missão não pode parar por quê? Porque é uma ordem de Jesus. E em terceiro lugar, fala comigo assim, a missão não pode parar. Porque fomos capacitados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é santuário do Espírito Santo. Na nova aliança, o Espírito Santo habita em nós. Eu falo lá na minha igreja que o Espírito Santo habita por dentro e por fora, por cima e por baixo, por todos os lados, porque nós vivemos a promessa do Pai. Glória a Deus. Aplaudam mesmo ao Senhor. Glória a Deus. É bom a gente sempre lembrar que todo crente que já se rendeu a Cristo recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, jovem. Você tem o Espírito Santo, irmã. Você tem o Espírito Santo, irmão. Deste modo, todo cristão tem a capacidade de proclamar o Evangelho. Não cabe desculpa. Não cabe desculpa. Você já foi capacitado pelo Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você tem toda a capacidade e toda a legitimidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Então anuncie. Não há desculpa para não evangelizar. Todos podemos, pois Deus está em nós. E além disso, podemos ficar ainda mais inflamados pela obra missionária. E isso acontece quando somos batizados no Espírito Santo. Porque além de termos o Espírito Santo como moradia permanente, no sentido ordinário, Jesus de Nazaré, Ele batiza com o Espírito Santo. E você ora a Deus em mistério. E quem é batizado com o Espírito Santo gosta mais e mais de evangelizar. Quem é batizado com o Espírito Santo é muito animado na missão. Porque esse batismo faz o nosso coração arder por missão. É ou não é, igreja?
Você que já é batizado com o Espírito Santo, o seu coração arde pela missão. Eu trago aqui exemplos bíblicos. Atos 2:38, a nossa base é sempre Atos. Diz que logo depois de receber esse poder do alto, levantou-se diante da multidão e com toda ousadia declarou: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos seus pecados. Aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, pós-batismo. Porque quando eu sou batizado com o Espírito Santo, o meu coração arde mais e mais por missão. Quem recebe essa dádiva do batismo no Espírito Santo tem um coração missionário. Quem é batizado no Espírito Santo chora na hora do culto, dá aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ora em línguas estranhas, mas tem o coração que arde por missão. Não é assim, igreja? A nossa igreja não é assim? Não é uma igreja pentecostal? E a igreja pentecostal gosta de glorificar o Senhor na hora do culto, amém? Glorifica aí, diga aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí o Espírito Santo reveste, a pessoa fala em línguas estranhas, aí Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas é só para a gente dizer aleluia, glória a Deus e chorar e falar em línguas? Não. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, o coração da gente arde por missão. É um coração missionário. No livro de Atos, sempre que as pessoas são cheias do Espírito Santo, são impulsionadas para proclamar Jesus. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram com intrepidez a anunciar a palavra de Deus. Não tem um texto sequer que não mostre isso. Quem é batizado com o Espírito Santo, o coração arde por missão. Prega a palavra e prega com autoridade, prega com intrepidez, prega com unção, prega com sabedoria, prega no nome de Jesus. Por assim ser, espera-se que crentes batizados no Espírito Santo evangelize mais, pois para isso recebeu o poder do alto. Quem é capacitado por Jesus com o Espírito Santo terá a proclamação como prioridade em sua vida, pois a missão do Espírito Santo é convencer, é converter a humanidade do estado pecaminoso. Eu estou repetindo muito essa frase aqui, não é uma simples frase, esse pensamento. Nós estudamos uma lição recentemente que diz que quem dá estratégias para a igreja é Deus, é a Trindade. Quem deu essa estratégia para vocês das bases missionárias foi quem? Foi Deus, foi a Trindade. E que Deus, Ele usa pessoas para pregar o Evangelho. Deus não unge estratégia, Deus unge pessoas. Essa estratégia aqui está dando certo porque Deus está usando quem? Pessoas. Porque vocês se envolveram, porque vocês foram tocados por Deus, porque Deus está usando vocês. Então o nosso papel é comunicar o Evangelho. O nosso papel é proclamar o Evangelho. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. Então Deus nos usa para a proclamação. Deus nos dá estratégias espirituais para a anunciação do Evangelho. Mas quem convence, quem converte é o Espírito Santo.
Então você foi chamado para comunicar. Amém? Você foi chamado para pregar o evangelho. Pregue, pregue, pregue. Nas oportunidades que você tiver, pregue. Fale de Jesus. E o Espírito Santo vai convencendo, vai convertendo, vai capacitando. Então, o terceiro motivo é esse. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. E o quarto motivo e o último, diga assim comigo: a missão não pode parar. Porque a pregação cristã é muito importante. Diga assim: é da pregação que depende a libertação das pessoas. Abra a Bíblia. Exponha a Bíblia. Exponha a palavra de Deus. Nas bases, abra a Bíblia. Nos cultos, continue abrindo a Bíblia. Porque é a pregação da palavra que depende a libertação das pessoas. Quando Paulo pregou ali para Lídia, pregou a palavra, diz que Deus abriu o entendimento dela. E ela se converteu. E se tornou uma grande missionária. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser aberta e explicada. Porque a palavra de Deus é poderosa. A evangelização era a tarefa mais importante dos primeiros cristãos. Eles tinham senso de urgência no coração. Eu acho que isso é importante. A gente ter senso de urgência. A gente entender que a Dona Maria, que ainda não aceitou Jesus, se Jesus voltar agora, ou se ela falecer agora, sem Jesus, ela está perdida, né, pastor Cláudio? A igreja primitiva tinha senso de urgência. Eu acho que nós temos que ter senso de urgência. Entender que aquele meu parente querido, que eu amo tanto, se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se Jesus voltar agora, ou se ele falecer agora, sem Jesus, ele está perdido. Ele não vai desfrutar da vida eterna. Ele vai ser aniquilado. Senso de urgência é isso, eu entender que aquele meu parente querido, se ele morrer sem Jesus, ele vai ser aniquilado. Ele não terá a vida eterna. Então por que eu vou perder tempo? Por que eu vou me embaraçar com as coisas deste mundo? Por que eu vou focar em coisas que não têm sentido no reino de Deus? Se pessoas estão correndo risco de morte eterna, a igreja tem que ter senso de urgência. A igreja primitiva tinha. Eles tinham consciência que a pregação era o único meio das pessoas serem salvas. É o chamado, é a pregação. É somente através da pregação do Evangelho de Jesus que o morto ressuscitará espiritualmente. É através do chamado que o homem fugitivo, morto em pecado, será despertado e convertido e regenerado. É somente através da pregação do Evangelho, não existe outra forma. Eles entendiam que o objetivo de evangelizar é para abrir os olhos das pessoas e convencê-las das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Irmãos, irmãs, em nossos dias pessoas continuam morrendo sem Cristo e condenadas. É triste ou não é quando você vai a um velório de uma pessoa que você não tem certeza da salvação dela? É muito triste. O velório já é triste por natureza. A morte já é um bicho estranho. Agora imagine você ir a um velório, a um culto fúnebre de uma pessoa que você não tem certeza da salvação. Pregar o Evangelho é urgente. Em nossos dias pessoas continuam morrendo sem Jesus. Se Cristo voltasse hoje, muitos seriam condenados, sem terem pleno acesso à mensagem do Evangelho. E isso é lamentável.
Pense nisso. A nossa proclamação deve ter o mesmo caráter de urgência que havia em Atos dos Apóstolos. O mesmo caráter de urgência que havia na igreja primitiva. Na mente do apóstolo Paulo, por exemplo, esse princípio estava muito claro. Ele cria e ensinava que a única possibilidade de alguém ser salvo é a pregação do evangelho, é o chamado. Dizia ele: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Só tem um jeito para as pessoas se despertarem, se converterem: é ouvir a palavra de Deus. Não existe outra ferramenta, não existe outro jeito. Nós devemos falar, nós devemos divulgar Jesus, nós devemos comunicar a mensagem salvadora, nós devemos testemunhar, nós devemos levar o nome do Senhor Jesus a todas as pessoas. Às vezes não sabemos porque tantos estão incrédulos ao nosso redor. Entretanto, basta analisarmos se temos falado do evangelho para essa pessoa, se temos nos conscientizado de que sobre nós pesa essa obrigação. Eu já desafiei a igreja lá em Cosmópolis, né? Eu sei que alguns nem gostam quando eu falo isso, porque lá é mais fácil da gente provocar dessa forma. Eu provoco dizendo assim: você dá bom dia, boa tarde, boa noite para o seu vizinho? Aí eu provoco mais. Cláudio sabe disso, né? Você conhece o seu vizinho? Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe o nome do porteiro do seu prédio? Porque é disso que nós estamos falando. Que missionários somos nós se nós não sabemos nem o nome do nosso vizinho? Nós não damos nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não somos nem simpáticos com os nossos vizinhos. Então isso é muito sério. Quando eu entender a urgência, o senso de urgência, que o meu vizinho precisa de Jesus. E que eu estou ali e posso ser um instrumento de Deus para pregar o evangelho para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, da faculdade. Onde eu estiver, eu serei uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Então isso é senso de urgência. Eu não vou perder tempo com coisa que não edifica, com coisa que não constrói, com coisa que não tem sentido, né? Mas nas oportunidades eu prego o evangelho. Então olhamos para a proclamação com urgência. Pessoas estão morrendo sem salvação. A missão do Espírito Santo é convencer, é converter, é regenerar. Que possamos nos esforçar para pregar a mensagem de Cristo. Amém, igreja? Tendo em mente o juízo vindouro e sabendo que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho certeza que a igreja em Óbidos, que o irmão que está aqui nessa manhã, sabe o nome do vizinho. Amém? Eu tenho certeza que você é um irmão que diz bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, como eu falei antes, você tem a cultura de tomar o café no terreiro com o vizinho. E o café é só a isca, porque você estrategicamente prega o evangelho para essa pessoa. Então nós queremos concluir essa mensagem nessa manhã, depois de apresentarmos os motivos, porque a missão não pode parar. Em primeiro lugar, é desejo de Deus. Em segundo lugar, é ordem de Jesus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos capacitou. Em quarto lugar, a pregação tem que ser anunciada. A Bíblia tem que ser aberta. E por último, a igreja de Jesus, o povo de Jesus, a igreja que está em missão, né? Ela age como, essa igreja aqui é exemplo da missão, como essa igreja age. E eu já vou concluir aqui, em nome de Jesus, mas colocando esses 3 pontos interessantes. A missão não pode parar
enviemos os melhores obreiros. Eu falo muito lá em Cosmópolis, de tudo que vocês fazem aqui, vocês ainda têm essa marca. Vocês estão enviando os melhores obreiros. Amém? Além de tudo que é extraordinário aqui, na cidade, na convenção, vocês estão preocupados com a missão nacional, com a missão global. Essa convenção enviou o Cláudio e o João e o Ageu. Amém? Eu tenho certeza que esses dois pastores estavam ali na lista dos pastores melhores. Amém? Não estou dizendo que é o melhor, até para não ter problema, né? Mas estava na lista dos melhores. Amém? E a igreja enviou. Por quê? Por que a igreja enviou? Porque é assim que a igreja faz. É dessa forma que a igreja se comporta. A igreja envia os melhores. E quando a igreja envia os melhores, ela faz isso porque ela tem certeza que a propagação do evangelho envolve todos, envolve toda a membresia, todos os consagrados. E Deus continuará levantando homens e mulheres para a missão. A segunda aplicação aqui, que eu quero deixar com vocês, é que a obra missionária é prioridade para nós. Entregamos os melhores recursos. Não é mesmo? Então eu tenho certeza que como uma festa como essa, há um rateio, há uma contribuição de todos da igreja. Pastor Cláudio comentou que aqui cresceu muito também financeiramente. E que todas as vezes que a igreja é acionada pela região, a igreja está sempre pronta. Então, assim como Paulo e Barnabé, né, que foram os melhores ali enviados para Antioquia, a igreja enviou um dos melhores. E assim como Barnabé, que vendeu o seu terreno para ajudar na igreja, a igreja aqui também é uma igreja que ajuda na obra financeiramente. E por último, a obra missionária é prioridade para nós, quando damos o melhor de nós. Nós devemos ajudar em todos os projetos missionários. Nós devemos realmente, onde congregarmos, falarmos de Jesus para todas as pessoas e ganharmos almas para o reino. Nós precisamos anunciar o Jesus Cristo onde estivermos, que possamos dar o melhor do nosso tempo, da nossa capacidade, para que vidas sejam alcançadas. Então qual é o teu dom? Se é cantar, cante do fundo da tua alma, porque se é o dom, você fará com excelência. É ensinar, ensine, porque se é o dom que Deus te deu, você vai ensinar com excelência. Se é interceder ou pregar, que faça isso com excelência. Use o seu dom, o seu talento, a sua habilidade na missão. Não devemos medir esforços em fazer o melhor para o Senhor. Que possamos, no nome de Jesus, nos esforçarmos para que proclamemos a Jesus da melhor forma. Da melhor forma. Você tem a capacidade, a autoridade e a legitimidade de comunicar o evangelho no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Cristo e que essa região continue firme.